nós vamos começar o nosso IBVET Talks diretamente do Congresso VET em Foco. Professora, muito obrigada, um prazer recebê-la. A professora é referência na área de anestesiologia veterinária. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. A senhora atualmente é anestesista volante e trabalha no Grupo SAVE, isso? Serviço de Anestesia Veterinária Especializado, né? Isso, perfeito. Professora, a senhora trouxe um tema para abordar aqui no VET em Foco, que é gerenciamento de crise. A senhora pode falar um pouquinho, para a gente iniciar essa conversa, o porquê que a senhora escolheu esse tema, o que a senhora busca impactar nos nossos congressistas? Claro, claro. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E eu escolhi esse tema porque é um tema que eu acho que é pouco abordado em congressos, é pouco abordado em palestras, né? Porque é um assunto que ninguém quer falar, né? Falar em crise, falar quando dá errado, como é que eu vou agir quando dá errado. E esse assunto também envolve aspectos psicológicos e habilidades cognitivas, não só técnicas do profissional, né? Então, é muito interessante porque mostra como a capacidade do anestesista em lidar com uma crise e controlar suas emoções também no momento dessa crise para que seja um desfecho favorável, né? Então, eu acho muito importante. Eu também gosto muito de comparar a nossa profissão com a aviação, né? Porque a gente tem um grande peso nas nossas costas, que é manter a vida do paciente. Então, a gente realmente precisa começar a dar mais atenção na parte da saúde psicológica e não só técnica do anestesista. Perfeito, professor. E a gente tem aí alguns levantamentos de estudos que falam também sobre esse cuidado na anestesiologia, do profissional em si, né? Sim. O quanto ele sofre de pressão na tomada de decisão. E eu acho que, assim, é muito difícil para qualquer profissional ter essa consciência, igual a senhora falou, é uma dor para o profissional, é difícil ele querer trabalhar isso, né? Isso. E esse autocuidado é muito importante no nosso âmbito profissional, além do pessoal, né? Sim. A busca por terapia, a busca por entender o ambiente que você vive, né? Eu queria que a senhora trouxesse, professora, compartilhasse dicas para esses profissionais que atuam na parte principalmente de anestesiologia, né? Queria que a senhora trouxesse ali um pouco de dicas. Pode ser um pouco um spoiler da palestra também, né? Claro, claro. Bom, para um profissional estar bem para gerenciar uma crise, a gente tem que pensar na parte do bem-estar como um todo, né? Então, é importante que esse profissional comece... Hoje em dia, né, se fala muito do burnout, se fala muito sobre depressão, ansiedade, né? Às vezes as pessoas, infelizmente, desistem da profissão por conta da pressão. Por quê? Porque elas às vezes se esquecem de se cuidar, né? Procurar um apoio psicológico, procurar a saúde, manter a saúde tanto física quanto a mental, que elas estão extremamente, né, juntas ali, né? Então, não é só a parte física, não é só a parte mental, não é só a parte técnica. Então, conseguir se cuidar. E eu acho que, assim, o autoconhecimento é essencial nessa parte, né? O anestesista se conhecer, olha, eu aguento, eu tô bem para fazer tantas anestesias por dia. Mais que isso, eu já começo a ficar cansado, a minha atenção já começa a ficar escassa e eu começo a ter mais riscos para o meu paciente. Porque o anestesista, ele depende não só do conhecimento técnico, mas ele depende também da atenção, que é um recurso escasso, né? A gente sabe que no começo do dia a gente começa com uma atenção e lá aí tem um monte de anestesia, um monte de estresse, aconteceu algum problema, mesmo que não haja óbito, né? Haja alguma anestesia difícil, né? A gente já vai chegando no final do dia e a atenção já vai caindo. E a capacidade de tomada de decisão também vai caindo, né? E a capacidade de você tomar uma decisão durante um momento emergencial é essencial, né? Então, assim, sempre eu procuro falar, né, para os meus alunos, para os anestesistas, para os estagiários, cuidar de você mesmo, né? Eu sei que é difícil, que às vezes na correria a gente começa a deixar a nossa saúde em segundo plano, mas uma hora ou outra isso vai dar problema, né? E não é justo para o nosso paciente, a gente anestesiar um pacientinho cansado, a gente não está dando a atenção necessária para ele. Então é se cuidar, né? Procurar... Eu acho que todo mundo devia fazer terapia, na minha opinião. Concordo, né? professora, plenamente. Hoje em dia, principalmente com essa loucura que é a nossa vida, né? E o anestesista, como ele carrega essa carga pesada nas costas, que é a vida de um paciente, e não é só a vida do paciente, é o amor de alguém.
é o amor de um tutor, né? Ele tem que ter um apoio psicológico, sim, e também se autoconhecer. Preciso ter uma boa hora de sono, exercícios físicos, ter um momento de lazer com a minha família, com o meu cachorrinho, né? Isso é muito importante. Professora, e deve ser muito difícil para o profissional, a senhora vai poder introduzir isso muito melhor, equilibrar ali até onde a técnica dele é válida ou não. Acho que a senhora quer dizer um pouco isso também, né? Porque assim, tudo não é só a técnica, né? A anestesia não é um protocolo que você repete para todo mundo, né? Tem toda a parte que envolve muito ali. Cada paciente é um paciente, né? E é igual a senhora falou, tomada de decisão, ela exige que o profissional esteja ali presente, Sim, né? presente. Então, assim, o que a senhora vê de dificuldade do profissional, dos profissionais que a senhora, os seus alunos, os profissionais que a senhora ajuda também, compartilha ali dentro da área? Qual a principal dificuldade deles em entender e correlacionar esse autocuidado? Assim, é difícil eles mensurarem agenda porque quer fazer uma agenda melhor para ter um retorno financeiro melhor, né? É igual a senhora falou, essa conta vai chegar alguma hora, né? Mas para quem essa conta ainda não chegou, como que ele pode assim ser? Eu acho que tem uma virada de chave, né, para ele entender isso. Sim, realmente é entendível que o profissional jovem ele queira já ter uma agenda lotada, né, para conseguir ter dinheiro. Fazer a sua marca também, Sim, seu nome, né? sim. Conseguir atender ali. Com certeza, mas assim, é preciso realmente se cuidar, né? Porque você tem esse limite como é que fala, de atenção, né? Então, conforme você vai tendo muita pressão por produção, o seu efetivo vai cair, a sua parte emocional vai cair, e querendo ou não, aumenta as chances de ter um evento adverso, né? De passar ali, eu tô distraído, eu tô cansado, passou ali um negocinho, eu apliquei um negocinho errado. Isso é uma carência das faculdades, das universidades em abordar esse tema. Então, tudo bem, o nosso ensino ele está mais voltado à formação técnica, né? Então, às vezes a gente acha que, não, fui bem em anestésio, fiz uma pós-graduação em anestésio, sei tudo de anestésio, mas esquece, a parte técnica tá 10. Mas a parte de inter-relação pessoal, principalmente numa crise, né? Eu preciso saber me relacionar com as pessoas e saber ter um grau de intimidade com elas para poder comunicar essa crise, né, para que uma equipe toda esteja junto para resolver essa crise. Então essas habilidades elas são pouco abordadas. Por isso que às vezes também os jovens anestesistas eles nem percebem que isso acontece porque nunca foi abordado, né? E eles só vão perceber quando o negócio dá errado. Então, poxa, por que esse paciente veio a óbito? Será que eu falhei ali algum negócio, ali alguma coisa ali atrás? Aí já veio o sentimento de culpa. Entendeu? Então, isso realmente deve ser trabalhado antes, né? Então, principalmente saber seus limites. Autoconhecimento é tudo, eu acho que para todas as pessoas, para todas as áreas, mas o autoconhecimento para o anestesista é essencial, né? Saber os seus vieses, né? Saber o quanto você aguenta de uma anestesia durante o dia, né? Fazer limites, ter os seus limites. Não, eu acho que 5 anestesias durante o dia eu já chego muito cansado. Então, limitar, né? Evitar correrias também, né? Se programar na agenda, não ficar pulando de um lugar para outro, sair na correria também. Uma das dicas que eu falo para os anestesistas mais jovens. Professora, tem algum atendimento, algum terapeuta que trabalhe com isso? Como é que é para esse profissional buscar esse tipo de ajuda? Tem algum programa específico? Eu vou até citar a Joelma, que é uma psicóloga lá de São Paulo, que eu trabalhei com ela um tempo, e é minha amiga, inclusive. Ela é uma psicóloga especialista, né, em veterinários. Então, ela ajuda tanto veterinários quanto tutores também, que passam por luto, né? Mas ela também é especializada nesses eventos traumáticos no veterinário, né? Na profissão veterinária. Então, é bem interessante. Hoje em dia, acho que acredito que existem mais psicólogos que são voltados, são especialistas na nossa profissão. Perfeito. Professora, e como foi para a senhora esse conhecimento nesse âmbito, assim? Houve uma virada de chave? A partir de quando a senhora começou a ter
a seguir essa linha? Ou a senhora sempre conseguiu equilibrar esse autoconhecimento junto com a carreira, junto com a técnica, junto com a agenda? Teve uma virada de chave? Comecei a perceber que no final do dia eu começava a ficar mais distraída, por exemplo, né? Deixava um equipo aberto ou deixava uma pop-off ali quando a gente vai ventilar o paciente fechada. E aí, assim, eu sempre coloquei muito peso nas minhas costas de não querer perder um paciente por falta de atenção, né? E aí, outro ponto também que eu sou muito apaixonada, né, é a parte de aviação. Eu gosto muito de estudar a parte de segurança em aviação. E aí eu comecei a perceber que o treinamento dos pilotos é extremamente parecido com o treinamento que um anestesista deve ter, né? Infelizmente, na veterinária a gente ainda não tem, mas já existe na medicina humana o treinamento de anestesistas para lidar com essas situações de alta pressão para tomar uma decisão rápida, né? Então, existe esse treinamento. E eu vendo, assim, como ocorre um acidente aéreo, né? Eu gosto de estudar essa parte, né, de eventos de acidente aéreo. E aí a gente vê que é bem parecido quando ocorre um acidente na anestesia, tem todos os passos muito parecidos, né, da aviação, né, que a gente fala que um avião nunca cai do céu do nada. Existem vários fatores que colaboraram para esse acidente. Na anestesia é bem parecido. A gente vê que existem vários fatores para colaborar para um acidente, né? E eu sempre, assim, ouvia histórias, né, de, o paciente foi, colega perdeu o paciente, por quê? Sempre tentar entender por que esse paciente foi perdido, né? E assim, não querendo culpar as pessoas, mas na literatura de medicina humana, a maior causa de perda de paciente de evento adverso é erro humano, entendeu? Então, assim, é erro humano, então a gente precisa cuidar desse humano para diminuir o risco na anestesia. Professora, a senhora poderia falar para nós agora, já que a senhora falou um pouquinho de como foi a sua virada de chave, quando que a senhora começou a perceber que precisava reduzir um pouco a agenda, né, para conseguir atender um pouco melhor, conseguir se cuidar. Como que foi a jornada acadêmica da senhora na escolha também da anestesiologia? Tá. Quando eu entrei na veterinária, eu nem sabia que existia anestesia, né? Então eu entrei querendo ser clínico, mexer com cavalo, né? Eu não conhecia muito, né? Eu fiz biologia antes, então eu já entrei na veterinária conseguindo fazer equivalência com algumas disciplinas, então eu tinha muito tempo livre. E aí eu comecei a entrar, eu sou aluna da professora Denise lá da USP, né? Eu comecei a entrar no hospital da USP através do banco de sangue, que a professora Denise também lidera, né? E aí eu comecei a ajudar ali no banco de sangue e tudo, mas eu comecei a começar a ver o trabalho da professora Denise ali, que é excepcional, né, o trabalho dela, tanto que ela é referência na área. E aí comecei a me apaixonar, e assim, eu nem sabia que existia anestesia, né? Eu era muito crua, assim, entrei na faculdade sem saber. E eu sempre gostei de farmacologia. Eu sempre fui meio que hipocondríaca, né? Eu tomo remédio para tudo. E eu gostava de ler bula, né? Então, e aí eu comecei a perceber, nossa, que interessante fazer um paciente perder a consciência, dormir, não sentir dor, que eu acho que isso é muito nobre na nossa profissão, né? Não sentir dor e retornar esse paciente e acordar e ele nem perceber que ele teve a barriga aberta, que ele está super bem, né? E aí eu comecei a me apaixonar, comecei a ver que realmente, além de saber de farmacologia, né, você ali tirar a dor desse paciente, dar um conforto para esse paciente, foi aí que eu comecei a me apaixonar realmente por anestesia. Perfeito, professora. Quero entrar um pouquinho agora na parte pessoal da senhora. A senhora vem trabalhado, a senhora já falou que esse cuidado é super importante, então toda a parte física, né? E aí a senhora está buscando aí ser atleta de fisiculturismo, né? Isso. Como que a senhora traz isso para sua rotina? Porque provavelmente é uma disciplina muito grande, né? De alimentação, exercícios. Sim. Como que a senhora... Eu acho que é muito importante quando a gente fala de autocuidado, a senhora falou isso, né? A atividade física tem muita relação também com a nossa mente, né? Exatamente. O que essa disciplina trouxe ali que somou ainda mais no profissional? Não, perfeito, assim. Eu justamente procurei a musculação na época do Covid. Porque na época do Covid todo mundo meio que deu uma despirocada, né? Aumentou muito a ansiedade, aumentou muito a depressão, e eu fiquei na mesma, fiquei ansiosa, depressiva, porque a gente não sabia como seria o futuro. E eu falei, não, eu não quero mais isso para mim, eu quero colocar uma atividade física cotidiana todo dia para me ajudar nisso.
E a atividade física a gente sabe que tem um efeito ótimo na parte mental, né? Então, eu comecei a fazer musculação ali na Covid, começou a virar um hábito. E aí eu comecei a acompanhar, né, ver na TV, campeonato de fisiculturismo. A gente vê a mudança no corpo, a gente vê a disciplina que precisa ter, porque o fisiculturismo não é só o culto do corpo. Para conseguir né, um corpo daquele, precisa muita disciplina, alimentação, horários corretos de sono, é essencial o sono. Então, assim, me ajudou muito a sempre ter uma regra, dormir bem, o corpo tá bem, se alimentar bem. E isso, querendo ou não, impacta muito no dia a dia, porque eu já chego, por exemplo, se eu faço musculação de manhã, eu já chego no trabalho mais atenta. Então, eu tô com uma atenção maior ao meu paciente, né? Então, é assim, e água, tô levando água sempre, durante todo o procedimento. Eu deixo uma aguinha ali no centro cirúrgico, porque a gente tem que tomar bastante água. Na verdade, todo mundo tem que tomar água, né? Mas a gente mais ainda. Então, me ajudou muito nessa parte de ter um físico bom que aguente mais a rotina de anestesia, que não é leve, é pesada, né? Então, acho que foi mais E, isso. na verdade, assim. é uma das coisas que a gente sempre retira na nossa rotina. Ah, eu tenho um paciente hoje em X horários, você vai abrir mão da atividade física, vai abrir mão da alimentação, do sono, principalmente, Sim, né, sim. professora? Para os profissionais que atendem aí Exatamente. em horários alternados, né? Na opinião da senhora, professora, em momentos de crise, qual habilidade se sobressai primeiro quando o profissional tem que tomar uma decisão sobre pressão, difícil, deu alguma dificuldade em que ele não esperava? Qual habilidade mais se sobressai, além da técnica, é claro? A gente fala nesses momentos, a gente tem que manter a calma. Mas não é manter a calma, porque para manter a calma, a gente tem que ser uma pedra. Não tem como você ficar por dentro, pleno, ai, nossa, tá acontecendo, o paciente vai vir, ó. Não, você fica com taquicardia, você fica com aquela adrenalina, Até com o todo aquele ambiente, né? Porque os estresse. outros profissionais também Exatamente. estão ali, né? O importante é saber manejar. Então, assim, não vou falar para você, não fique calmo, né? Que a maioria dos lugares fala, mantenha calma. Poxa, eu não consigo manter a calma. Eu fico nervosa, eu fico ansiosa. Mas é importante você já ter um treinamento mental para poder tentar agir nesse momento, né? Mesmo ansioso, mesmo nervoso, mesmo, né, com taquicardia, agir de forma orientada. Então, para você conseguir agir de uma forma orientada, você tem que ter um treinamento, você tem que ter um planejamento antes da anestesia do que pode dar errado nessa anestesia, né? Então, planejar certinho, ter um controle das emoções. Então, eu falo, não, é impossível não sentir nervoso, a gente vai sentir nervoso, mas ter um controle, né, desse emocional para conseguir agir. Porque muitas vezes eu vejo alguns anestesistas muito bons, mas que às vezes travam num momento de muito nervoso, né? E aí pode ter consequências para o nosso paciente, né? Então, eu acho que essa é a principal, assim, característica no momento de crise que o anestesista deve ter. Além de conseguir ter uma tomada de decisão rápida, um mapa mental já delineado do que pode estar acontecendo ali, um checklist, né? Uhum. Da forma mais técnica isso, ali. da forma mais técnica, de como eu vou guiar ali, e ter um treinamento da equipe, né? Muitos aqui anestesistas são volantes, então eles acabam atendendo em vários lugares. Mas os anestesistas que têm sua equipe fixa, eles têm um certo grau de intimidade com essa equipe e um certo grau de treinamento, né? Então, saber chamar quem você confia durante esse evento de crise também é muito importante. Saber chamar um auxílio, né? Alguma pessoa que esteja do seu lado e que te ajude nesse momento. Para o volante, então, para quem trabalha dessa forma, é um pouco. É uma Tem pressão um desafiador, um pouco né? maior. É um desafio Principalmente maior. para quem está começando, né? Eu, hoje em dia, já trabalho em clínicas fixas, então eu já tenho um grau de intimidade com as equipes que eu trabalho, né? Então isso facilita muito e me deixa mais calma, porque eu já sei quem eu vou chamar no momento de crise. Agora, quem está começando, está indo em várias clínicas, esse é mais um ponto de estresse, é mais um ponto que tem que ser chamado a atenção, porque é um lugar novo, você não sabe às vezes onde ficam as coisas, né? Então é mais um ponto, é mais difícil para o volante, sim. Professora, se a senhora pudesse deixar uma única frase sobre um resumo do que é o papel do anestesista nesse momento de crise, assim, o que a senhora deixaria de recado para os nossos participantes? Qual é o principal papel dele ali?
essencial, né? Ele, no momento de crise, ele é a pessoa que vai detectar essa crise, que vai informar a equipe de forma a sem criar pânico, né? E também que vai liderar essa equipe. Então, ele precisa ter todo um controle emocional nesse sentido de liderar a equipe durante o procedimento, porque ele sozinho não vai conseguir, porque ele é só um profissional, então ele não vai conseguir fazer todas as coisas que são necessárias no momento de uma parada cardiorrespiratória, por exemplo. Então, ele que vai conseguir chamar a equipe inteira e ter essas habilidades comunicativas também, que é que eu esqueci de falar. Então, ele tem que ter uma habilidade comunicativa aí para conseguir passar de forma clara suas informações durante esse procedimento. Perfeito, professora. Gostaria de agradecer muito. Foi uma honra recebê-la nesse projeto do IBVET. Foi uma oportunidade incrível também para quem está participando. Muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigada, viu? Eu que agradeço muito pelo convite.